Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Oncologia. Eu sou Kátia Marchetti, sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. E hoje eu estou com a doutora Maria Isabel Achatz, geneticista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e com a doutora Elizabeth Santana, oncologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, diretamente do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, a SBOC. Você sabe o que seus genes dizem sobre o risco de desenvolver um câncer? Neste episódio falaremos de oncogenética, área da medicina que estuda como as mutações genéticas podem influenciar no desenvolvimento do câncer. Bom, vamos começar com algumas das perguntas mais frequentes dos nossos pacientes. Acho que a primeira delas é: como que se desenvolve um câncer? Que excelente pergunta. Eu acho que a gente pode partir da célula. A célula que a gente tem no nosso corpo é uma célula que já foi gerada no momento da concepção. Espermatozoide, óvulo, uniu e a gente já tem uma célula pronta, com DNA completo. E esse DNA, ele vai estar presente em todas as células do nosso organismo, porque essa célula divide em 2, em 4, num corpo inteiro. Então, quando nós somos formados, nós somos já um organismo complexo com toda a informação nesse DNA. E nesse DNA mesmo das nossas células, é o mesmo DNA que vai sofrer alterações que possivelmente vão levar aquela célula, quando acumulados, em pontos específicos do DNA, vão poder ocasionar um câncer. E como que a gente diferencia um câncer esporádico, que é aquele que aparece ao acaso, de um câncer hereditário? Bom, como eu falei para vocês, todas as células vêm daquela primeira célula, tá? Então, o câncer a gente sabe que é, por exemplo, um câncer de mama. Uma célula da mama da mulher que começou a justamente acumular essas alterações, essas mutações que se falava no passado e hoje a gente chama de variantes patogênicas. Por quê? Tem muitas mutações que são até boas e importantes para a gente ter no nosso corpo. Mas nessa célula da mama aconteceu uma mutação, uma segunda, uma terceira e aquela célula começou a parar de saber o momento de quando ela deveria parar de se dividir. E aí você tem a origem de um câncer. Esse é um câncer esporádico. Agora imagina só, se a pessoa, no momento que ela foi concebida, ela já tivesse uma fragilidade em todas as células do corpo. E como que isso pode ser possível? Já ou no espermatozoide, ou no óvulo, ou bem no comecinho do desenvolvimento, uma mutação, uma variante patogênica aconteceu na célula inicial, aquela célula se multiplicou trilhões de vezes e deu origem a um indivíduo que em todas as células do corpo tem uma alteração genética que faz com que ele seja mais frágil, mais suscetível ao desenvolvimento de um câncer. Então, para acontecer uma mutação e acumular uma segunda e uma terceira, a pessoa já nasceu com uma delas e já tem uma fragilidade. Então, os tumores tendem a acontecer com mais frequência e mais precocemente. Então, essa é a diferença. O tumor esporádico é aquele que vai acontecer numa pessoa que vai acumulando as alterações e as mutações acontecem só no tumor. As variantes estão só ali no tumor. Enquanto que a pessoa que tem uma alteração hereditária, ela tem todas as células que são um pouco mais frágeis, né? E por isso, quando ela começa a acumular todas essas mutações, você tem a origem de um tumor mais facilmente, mais precocemente e com mais recorrência. E quando nós falamos de síndromes genéticas, quais são as mais comuns? Olha, tem as síndromes genéticas que predispõem, que explicam, né, os cânceres de mama hereditário, né, e aí a gente pensa nos principais genes, que são BRCA1, BRCA2, outros de penetrância tão importantes, mas menos frequentes, como o Li-Fraumeni, a síndrome de Li-Fraumeni,
Genes de penetrância moderada, ou seja, de risco moderado, que são genes ATM, o CHEK2. Temos também as síndromes de predisposições aos tumores gastrointestinais, e aí a principal que a gente lembra é a síndrome de Lynch, né? Outras síndromes relacionadas ao câncer gástrico hereditário, relacionadas às mutações do gene CDH1, ao próprio câncer de mama lobular, que também pode ser hereditário. Assim, eu passei pelas principais, né? Mas claro que se a gente entra nos detalhes, a gente poderia falar horas sobre o assunto. Você citou diversos cânceres, né, durante a sua explanação. Quais são os tumores que devemos pensar em síndrome genética? Existem algumas pistas, né, no que diz respeito à idade precoce ao diagnóstico. Então, aquele indivíduo muito jovem com um diagnóstico de câncer, eu acho que por si só é um sinal para se pensar em oferecer o aconselhamento, pelo menos, né, para ver se realmente ele precisa fazer o teste. Existem algumas histologias, alguns tipos de cânceres que também por si só geram uma avaliação de oncogenética, como por exemplo, toda mulher com câncer de ovário, né, o mais frequente é o tumor epitelial de ovário, todas devem ser submetidas a aconselhamento e teste hoje em dia, inclusive com implicações para prevenção na família e para a própria terapêutica, né? Hoje a gente não trata o câncer de ovário sem conhecer a informação genética. Um câncer de próstata em um homem de alto grau, em um homem mais jovem do que a faixa etária prevista. A faixa etária prevista para o câncer de próstata é a 7ª década de vida. Então, um homem jovem com câncer de próstata também seria uma indicação. Aquelas famílias com diferentes gerações acometidas por neoplasias, né? Então, são as pistas. E alguns subtipos histológicos também. Por exemplo, o câncer de mama triplo negativo é um tumor que a gente sabe que a prevalência de alterações genéticas ela é bem superior. Então, justifica a realização de um screening germinativo para todas as pacientes com câncer de mama triplo negativos. São exemplos, assim, em linhas gerais, mas óbvio que o detalhe é esmiuçado na própria consulta, né, de aconselhamento. E eu acho interessante também, como a doutora Elizabeth falou, a gente tem uma situação com câncer de mama que é muito nova, né? Antigamente a gente acreditava que só mulheres que tinham câncer de mama muito jovem, e o exemplo do triplo negativo já foi falado, mas mais do que isso, hoje a gente fala qualquer mulher que tem um câncer de mama antes dos 65 anos de idade merece ser testada, merece um aconselhamento genético. Isso pode mudar o tratamento, sim, não é isso? Dúvida. Com os inibidores da PARP para as mulheres que têm BRCA1 e BRCA2, a medicina de precisão, que é tão importante, né? A genética abrindo perspectiva para a oncologia, né? Para o próprio tratamento, o cuidado do paciente, não só no que diz respeito à prevenção, mas também melhores resultados terapêuticos. E a oportunidade imensa que a gente tem de cuidar das famílias. Né? Exato. Cuidar Dentro das famílias a gente tem ainda, super importante a gente identificar, porque a maior parte das mulheres que chega para a gente com um câncer de mama, elas vão estar preocupadas, é claro, com o seu tratamento, mas elas vão perguntar assim, e a minha irmã, ela tem um risco aumentado? Meus filhos. Então a gente tem essa oportunidade de identificar o porquê que o câncer aconteceu naquela mulher e, a partir daí, identificar em toda uma família quem tem um risco aumentado. Eu acho isso fenomenal. Após um paciente receber esse diagnóstico de uma síndrome genética, né, o que deve ser feito? Ele precisa conversar com quem entende do assunto, que ali é uma janela de oportunidade para intervir no risco daquele indivíduo e daquela família. Então, eu diria que o próximo passo seria conversar com um oncogeneticista e traçar uma estratégia individualizada para redução de risco. No que diz respeito às cirurgias redutoras de risco, mas não necessariamente, o próprio check-up individualizado, de acordo com a alteração que foi identificada. Uma dúvida que acaba sempre aparecendo, né, nas consultas é: eu fiz o teste, ele veio alterado. O que isso significa? O que é um alterado num teste genético? Olha, o teste, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar. Quais são os passos que seriam ideais na hora que a gente recebe um teste na nossa mão? Se foi a gente que pediu, ok, eu já confio no laboratório, tá tudo certo. Mas primeiro de tudo, checar se o teste foi feito pelas técnicas adequadas, que muita gente que nos traz testes não tem testes feitos em laboratórios de confiança e que nem sempre são muito confiáveis, tá? Segundo ponto importante,
O que é esse resultado alterado? Um resultado que vem uma variante patogênica, ok, veio uma variante patogênica em um gene muito conhecido e com uma herança que a gente sabe definir ali se realmente foi aquilo que causou o câncer. Ok, então encontramos alteração hereditária, uma variante patogênica e um gene TP53 levando a síndrome de Li-Fraumeni. Tá certo, eu tenho todas as formas de acompanhamento para esse paciente, eu tenho guidelines, né, guias de conduta de como fazer o rastreamento dali para frente. Só que tem um resultado muito comum, que é a variante de significado incerto, que infelizmente existe uma imensa falta de conhecimento de como lidar com essa situação. Nesse mesmo gene TP53, ou mesmo nos genes BRCA1 e BRCA2, tão conhecidos, né? O BRCA1, que tinha Angelina Jolie, que teve a alteração no gene BRCA1. Pois é, a alteração da Angelina Jolie era uma variante patogênica. Agora, se vem uma variante de significado incerto nesse mesmo gene, vizinha a essas alterações patogênicas, mas que é classificada como variante incerta, isso deve nos indicar um acompanhamento anual para essas pacientes. Mudaria completamente, né? Completamente. E nunca uma conduta, nunca uma indicação de um tratamento, como a doutora Elizabeth falou, ou mesmo nunca indicação de uma mudança numa cirurgia, por exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar. E mais, essa variante de significado incerto precisa ser seguida anualmente, porque um dia ela pode ser classificada tanto para patogênica quanto para benigna e pode mudar o curso de toda uma família. E como que... Eu queria só pegar o gancho da questão do qual teste foi feito, né? Que a gente gosta de receber em consultório pacientes que, doutora, eu já fiz o teste genético. E aí quando a gente abre, boa parte das vezes são aqueles testes comerciais que o próprio paciente faz por própria livre demanda, né? Recreacional. Então assim, ele serve até para outras questões, talvez de ancestralidade, enfim, mas para definição de conduta médica em hipótese alguma. E aquele indivíduo, ele acha que ele está protegido, eu já fiz e não deu nada, né? Eu também já recebi ao contrário, eu já fiz e me disseram que eu tenho um risco aumentado para ter um câncer de mama e ovário, então eu quero operar minhas mamas. Então, assim, o alerta eu acho que é muito importante validar esse teste genético feito por um especialista, né? Para o paciente ter certeza que ele realmente foi bem cuidado e que ele teve acesso ao que existe de melhor do ponto de vista de investigação. E no que diz respeito ao resultado, além da questão da variante de significado incerto, eu também canso de receber pacientes que, doutora, me disseram que não é genético porque o teste não deu nada, né? Tem também aqueles resultados negativos que merecem segmentos pelo especialista, porque na maior parte, na verdade, das famílias, o mecanismo molecular de predisposição ele não é determinado, ele permanece indeterminado às luzes dos conhecimentos de hoje, né? Mas isso evolui, felizmente, e são justamente os pacientes que a gente indica a repetição do teste de tempos em tempos com a evoluída tecnologia e do nosso próprio entendimento sobre o assunto. A gente tem que lembrar que se numa família, por exemplo, com uma moça de 35 anos que teve um câncer de mama, a mãe teve um câncer de mama, a tia teve um câncer de mama, e ela me traz um resultado de um laboratório de qualidade, mas que vem sem nenhuma alteração hereditária, a minha resposta é, pelos métodos atuais, a gente ainda não conhece o motivo da hereditariedade na sua família, mas claramente alguma coisa está acontecendo ali, né? A gente tem que usar o bom senso e nós como médicos chamamos isso de um diagnóstico clínico e a clínica é soberana, né? Quando a gente fala de testes genéticos, a gente tem mais de um tipo, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho quais são os tipos e como que esses testes são feitos? Eu acho que existem dois principais tipos, né? O teste da genética do tumor, que na oncologia a gente usa para muita tomada de decisão, né? Terapêutica, inclusive. Então a gente avalia o DNA do tumor. E o teste germinativo, que a gente avalia as alterações do indivíduo, né? Ele já nasceu com. A diferença seria o material em que essa análise é feita, né? No caso do teste do tumor, são nas células tumorais, e a gente vai em busca de alterações de alvos terapêuticos, serve para isso, né? Para definição de tratamento.
E o teste germinativo, ou seja, que analisa a genética do indivíduo, ele é feito nas próprias células saudáveis do indivíduo, e principalmente no DNA extraído dos glóbulos brancos, né? É a principal fonte hoje em dia, ou mesmo das células da saliva. Que são os glóbulos brancos também da saliva, né? Isso, que são testados. E eu acho que é interessante, porque um vai testar qual é o perfil molecular do tumor para se tornar um alvo terapêutico. E quando a gente faz o teste no sangue, na saliva, o teste do DNA de origem do indivíduo, o que a gente vai testar é qual a capacidade que aquele indivíduo tem de gerar aquelas proteínas que vão ser supressoras de tumor, né, que vão evitar que os tumores continuem, né, assim, na verdade, células que estejam se transformando continuem a existir, genes de reparo do DNA, né, que vão também permitir o conserto daquelas células alteradas. Então, eles fazem um equilíbrio, né, em relação ao nosso organismo. É como se você tivesse um mecanismo que deixa de ser eficaz por conta de uma alteração que a pessoa já tem desde o nascimento. Muitos pacientes chegam no consultório sem nenhum histórico de câncer pessoal, né? E se perguntam se eles precisam fazer um teste genético. Quando é que vocês indicam para esse tipo de paciente? Quando que vocês acham que é importante fazer essa investigação? Eu acho que a gente comentou bastante isso, né? É a ideia dos tumores típicos que a gente vai encontrar na família. Uma mulher que tem, por exemplo, a mãe que teve um câncer de mama e a mãe faleceu, né? E o câncer de mama da mãe foi um triplo negativo e ainda com 45 anos de idade. Essa é uma paciente que com certeza precisa ser testada, e mais, não só ela, quanto a irmã dela e o irmão dela também, porque só testá-la não é o suficiente, não é um teste que vale para todo mundo. É sempre mais custo-efetivo testar quem teve a neoplasia, mas Sim. Dia a dia nós atendemos filhos, depois que infelizmente os pais que tiveram câncer já faleceram, né? Aquele indivíduo que nunca teve câncer, mas que tem um forte histórico familiar. Então, sim, para os indivíduos que nunca tiveram câncer, se eles têm um histórico familiar que justifique, é uma janela de oportunidade para intervir no risco, né? No eventual risco desse indivíduo. Então, eles devem ser testados, sim. Entretanto, um paciente, por exemplo, que não tem nenhum histórico pessoal ou familiar, vocês não teriam uma indicação, né? Que às vezes acontece. Sem histórico pessoal, sem familiar, por curiosidade, eu acho que não vale a pena. Ao contrário, e eu acho que é interessante até, por que não vale a pena? Porque quando a gente faz um painel genético, por exemplo, a gente vai testar vários genes diferentes. E se eu encontrar uma alteração hereditária em um desses genes que não tem nada a ver com o histórico da família, de repente eu vou trazer mais ansiedade do que benefícios para aquela família. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não testa crianças. A maior parte das síndromes não vai modificar a conduta com crianças ou introduzir exames. Então, a gente espera que eles cheguem a uma idade, a maioridade, na verdade. E alguns pacientes, às vezes, têm um teste negativo e perguntam, eu preciso repetir esse teste de quanto em quanto tempo? Ou uma vez negativo, eu posso ficar tranquilo? Como que funciona isso? Aí a gente volta para aquele caso que a gente cita, né, do teste negativo, mas com um histórico clínico e familiar relevante. Então, são os pacientes que a gente guarda na clínica da oncogenética. A gente propõe um rastreamento com base no histórico clínico e assim que surgem novas tecnologias, novos testes, novos locos de susceptibilidade, ou seja, novas regiões do genoma conhecidas e novas, né, relacionadas com câncer, esse indivíduo vai ser visto, a história vai ser revisada, né? Ele vai ser submetido a novas análises, sim. Ou seja, muito mais importante do que um teste positivo ou negativo é a conversa com o paciente, a história do paciente, né? Tanto dele quanto da família. É por isso que a importância do aconselhamento, né? E não só da prescrição do teste. Exato. Tem uma rede de complexidade que precisa ser discutida e contextualizada, né? Que fazem parte do cuidado, né? E no papel do geneticista nós temos também modelos de risco.
são modelos matemáticos que a gente vai colocar todo o histórico do paciente e da família e vai definir se a gente precisa mudar os exames que a pessoa faz. É realmente individualizar o acompanhamento daquele paciente em relação à população geral. Voltando para aquela mulher de 35 anos com câncer de mama, cuja mãe teve, a tia teve. A irmã dela é uma paciente que tem um risco aumentado sem dúvida nenhuma. E num modelo de risco desses, nós vamos chegar a uma orientação que ela provavelmente vai ter que fazer mamografia e ressonância desde uma idade jovem. E para finalizar, quais são as novidades e as perspectivas, né, que nós temos dentro da oncogenética? Ai, difícil, né? Muita coisa! Acho que a gente ainda tem muito o que descobrir, o que entender. Veja que boa parte das famílias com predisposição, o mecanismo molecular dessa predisposição não está definido, né? Nós estamos numa época em que estamos revisando como o olhar para as alterações dos testes não é uma só, mas possivelmente é um score de várias alterações e um peso para todas elas juntas, né? E a própria aplicabilidade na oncologia, que para mim é muito gratificante, né? O que traz também mais atenção para a especialidade. Né? E também eu acho que se pensa muito pouco nas populações não brancas. Sim, existe uma dificuldade enorme da gente entender as variantes de significado muito incerto nessas populações e mais também entender como rastrear adequadamente. E eu acho que é fundamental a gente pensar também num contexto nacional, num contexto do SUS. Aqui a gente está falando numa medicina que o paciente vai conseguir pagar R$1.500, R$2.000 por um teste genético, que no passado custava muito mais. Mas hoje, como que a gente vai trazer isso para um paciente que não tem condições financeiras, né? Então eu acho que é muito importante a gente inserir essas informações todas e para melhor acompanhar os nossos pacientes. Esse ponto de conseguir entender melhor nossas variantes, né, da nossa população, já que os dados são escassos, sem dúvida é um desafio e a gente espera que nos próximos anos a gente tenha mais dados da genômica brasileira para poder cuidar melhor dos pacientes. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do canal Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Gostaria muito de agradecer a doutora Elizabeth e a doutora Maria Isabel pela participação, muito obrigada. E para dúvidas sobre oncogenética ou outros assuntos da oncologia, acesse o nosso portal. Até mais!